O investimento deve ser uma operação que garanta a segurança do capital e um retorno satisfatório a prazo. Isto significa que devemos ter a preocupação de ver o que é que vale aquilo em que estamos a investir e comprar mais valor do que aquilo que estamos a pagar. É isto que nos garante a segurança do capital. O segredo está então em comprar barato, é isso? Exatamente. O segredo está na compra. Devemos ter sempre a preocupação de comprar por menos do que aquilo que vale. É esse o objetivo de qualquer investimento conservador. As pessoas investem por várias razões. Ou com o objetivo de trocar aquilo que é o consumo imediato por consumo futuro, mas também por razões que têm a ver com o planeamento da vida delas. Como é que isto funciona? As pessoas devem investir e há muitos motivos pelo qual a devem fazer. Desde logo, o investimento permite ter a liberdade para tomar decisões. Quando poupamos, investimos e criamos algum património, temos a liberdade para decidir em momentos e em desafios da vida e temos mais flexibilidade. Portanto, desde logo, poupar tem essa grande vantagem, é ter a flexibilidade para ser dono do nosso destino. Mas há questões, de facto, de grande importância pelo que devemos investir. Desde logo, há uma questão demográfica grande, por isso nós devemos poupar para a reforma, para um momento da nossa vida em que o nível de rendimentos cai substancialmente. E o que vemos a nível mundial é que a segurança social, as seguranças sociais do mundo vão se retirando cada vez mais da nossa vida. Nós vivemos cada vez mais e, por isso, o movimento, a esperança média de vida tem vindo a subir nos últimos 100 e muitos anos e temos cada vez mais, em muitos países, o número de pessoas a aumentar que chegam aos 100 anos, que vivem até aos 100 anos. Portanto, por bons motivos, para preparar o nosso futuro, é importante começar a poupar cedo e investir melhor. Aliás, há um livro extraordinário da Linda Creighton, que é 100 Year Life, e ela pergunta se estamos preparados para viver 100 anos, porque continuamos a aumentar a esperança de vida e ou trabalhamos até aos 80 anos, porque, como ela diz, os políticos não nos dizem que não vamos ter o dinheiro para a segurança social, mas na verdade temos que nos preparar para isso, para receber muito pouco no futuro. E portanto, nós temos que começar a preparar esse futuro cedo. Começar, como ela diz, ou trabalhamos até aos 80 anos ou começamos a poupar mais cedo e a investir melhor. E é isso que nós procuramos fazer. Muito bem. Vamos falar agora de prazos e de montantes. O investimento não é todo igual. De curto prazo, médio prazo, longo prazo. Depois também queria ver consigo uma ideia, que é a ideia de que esta coisa de investimento é uma coisa de ricos. Relativamente à primeira, eu acho que, sobretudo, as pessoas têm muito a ideia de ou juntar o dinheiro todo, não ter uma estratégia de acordo com aquilo que diz com os montantes. Nós devemos começar por ter uma almofada de liquidez, um montante que nos permita ocorrer a um problema de curto prazo, a uma perda de emprego durante alguns meses, ou um acidente rodoviário em que temos uma despesa extraordinária, ou o que é que seja, uma despesa maior de saúde. Portanto, devemos ter a preocupação de ter este valor, que é a almofada de liquidez e de curto prazo, deve estar em depósitos ou obrigações de curto prazo. Porquê? Porque são ativos que não variam e que, se precisarmos dele nesse período, eles valem aquilo, cotam aquilo que valem. Portanto, e conseguimos já agora resgatá-los rapidamente. E conseguimos resgatá-lo, e é importante liquidez, isso, é tê-lo, exatamente, tê-lo em ativos que têm grande liquidez. O depósito é resgatado imediatamente, no dia seguinte, e vender uma obrigação, sendo ela de curto prazo, também será líquida no dia seguinte ou 2 dias depois. Portanto, isto significa que hoje, obviamente, estes ativos não pagam nada, portanto, nós hoje temos que assumir que, ao estar em depósitos, ao estar neste tipo de investimento de taxa fixa, que são as tais obrigações ou bilhetes de tesouro de curto prazo, não têm qualquer rendimento. Não têm porque as taxas, os governos, juntamente com os bancos centrais, trouxeram para resolver o problema da crise, primeiro em 2008 com a crise financeira, agora com o Covid, trouxeram as taxas para zero, emitiram muita moeda, lá está, vieram mais uma vez desvalorizar a moeda e, portanto, estes ativos, sendo no curto prazo, faz todo sentido que eles estejam
apenas parqueados, não vão ter hoje rendimento, mas esta é uma almofada de curto prazo. Porquê? Porque se este valor, e as pessoas muitas vezes concebem que este valor pode estar em ações ou pode estar em qualquer coisa em que vão especular para ter um ganho rápido, mas muitas vezes aquilo que é um investimento de curto prazo torna-se num investimento de longo porque as pessoas não querem assumir uma perda. Portanto, é importante definir o que é o curto prazo, o dinheiro de curto prazo que hoje não vai ter rendimento, mas que é a almofada para não perdermos, para estar disponível imediatamente. A função não é, nesse caso, a função não é ter muito rendimento, mas é a disponibilidade. Exatamente, a função é a disponibilidade. E depois, toda a gente deve preocupar-se em ter uma estratégia de longo prazo. Poupar com um objetivo. E todos nós temos objetivos diferentes, montantes diferentes que gostaríamos de ter ou que satisfazem aquilo que são, enfim, os nossos objetivos. E nesse caso, para esse investimento, nós devemos pensar numa estratégia há décadas, devemos pensar há muitos anos. Portanto, se nós, neste caso, nós temos a liberdade de poder investir em ações, que é um ativo que é muito mais volátil, não quer dizer que seja mais arriscado, se o fizermos no curto prazo, se o fizermos sem uma estratégia de valor, mas se o fizermos com um horizonte de investimento de 5, 10, 15, 20, 30 anos, é muito mais rentável, e a história demonstra exatamente isso, é muito mais rentável e permite atribuir muito mais valor a este rendimento. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que é, para esta parte do valor, que pode ser para acumular dinheiro a longo prazo, para comprar um dia uma casa, para enviar os filhos para uma universidade melhor, para a reforma, para dar a volta ao mundo, qualquer que seja o objetivo ou o desígnio de cada um, estes valores podem estar muito bem aplicados em ações, com uma estratégia de valor, com uma estratégia muito sensata. Genericamente, há tradicionalmente aquilo que nós chamamos 4 classes de ativos. O dinheiro, que são os depósitos, dinheiro, cash, depósitos. Depois temos obrigações. As obrigações são um título de dívida, são uma promessa, já agora que valem o que vale quem a faz. Portanto, nós estamos a emprestar dinheiro a uma empresa ou a um governo. Depois temos ações. As ações são uma fatia do negócio, é uma parte do capital da empresa, da mesma maneira que numa empresa pequena há 2 sócios, numa empresa muito grande como a Google há milhões de sócios, são as ações, são a divisão de capital em muitas fatias. E depois temos o imobiliário. E depois podemos ter a junção destas coisas através de fundos em que há a mistura destes 4 ingredientes. Mas as 4 classes de ativos são estas. E é a partir daqui, estas são as bases e a partir daqui é que a mistura nos fundos com mais isto ou com mais uma proporção de uma ou de outra. E pelo menos teoricamente, a cada uma dessas classes de ativos são associados rentabilidades passadas, que são expectativa também para o futuro, e risco. E depois a liquidez também é importante, não é? O que é que podemos falar sobre isso? Muito bem. Relativamente ao dinheiro, o dinheiro depositado em dinheiro, aquilo que é o curto prazo, tem um rendimento baixo. Tradicionalmente, os depósitos, ou aquilo que nós chamamos de Treasury Bills, em muitos países onde houve um grande registro de inflação, perderam dinheiro para a inflação. Portanto, o rendimento associado àquilo que são investimentos de curto prazo é sempre um rendimento muito baixo. Eles podem ser mais ou menos arriscados, depende da instituição onde temos os depósitos e da qualidade do seu balanço, porque um depósito, o banco vai, obviamente, emprestar este dinheiro para ganhar com esta intermediação financeira. Depois, quando olhamos para obrigações, também podemos falar de várias maturidades. Maturidades já agora é o tempo maturidade, de vida. Exatamente. É o prazo do empréstimo. É o prazo do empréstimo. Vamos imaginar uma obrigação a 10 anos. Nós estamos a emprestar a alguém, a uma empresa, a um governo, a 10 anos o dinheiro. E isto também tem muitos riscos associados. Desde logo, tem o risco de contraparte, o risco de crédito, que é se a entidade tem ou não condições para nos devolver o dinheiro. Este é um risco muito, muito importante numa obrigação. Porque importa saber se quem está do outro lado tem condições de fazer face ao serviço da dívida, de nos pagar os cupons ao longo destes 10 anos e de, no final do prazo, nos devolver o dinheiro. E devemos ter a consciência que
Se emprestarmos hoje 100 mil euros a alguém numa obrigação a 10 anos, nós vamos receber um valor muito baixinho, por exemplo, na obrigação alemã, não vamos receber nada, vamos pagar para emprestar dinheiro à Alemanha, porque as taxas de juros estão a zero e nós vamos pagar 0,3% ao ano à Alemanha e daqui a 10 anos vamos entregar os mesmos 100 mil euros de volta. Isto quer dizer que com a inflação estes 100 mil euros vão comprar muito menos do que aquilo que compraríamos hoje com eles. Portanto, este investimento tem, desde logo, o risco do emitente, que no caso da Alemanha o risco é muito, muito baixo, portanto é considerado um ativo sem risco, basicamente, mas se emprestarmos a uma empresa cujo nível de endividamento é elevado, ela pode não ter condições para nos devolver o dinheiro todo. Depois temos um outro tipo de risco. Se as taxas de juros subirem, estes ativos perdem valor porque foram emitidos com taxas de juros muito baixas e, portanto, à medida que as taxas de juros sobem, as obrigações que já foram emitidas, como é hoje o que estamos a verificar e é onde os investidores vão ter muito mais perdas para assumir, e quando digo investidores, digo até investidores institucionais, fundos de pensões, etc., que têm uma grande parte do dinheiro investido nas obrigações, vão de facto ter aqui uma perda, porque à medida que as taxas sobem, estas obrigações perdem valor. O preço delas vai caindo, precisamente para compensar essa diferença entre o juro atual e o juro passado a que elas foram Justamente. E o que significa, e isto é o que engana a maior parte das pessoas. Porquê? Porque as pessoas tomam decisões de investimento muito por aquilo que foi a sua história. E nos últimos 35 anos, as taxas de juros a nível mundial vieram a cair. Ora, as obrigações foram um bom investimento, porque conseguiram, de facto, ter ganhos, subirem com esta queda de taxas de juros. Ou seja, Emília, o que está a dizer é que a diferença de preços das obrigações, elas agora vão cair para compensar, de facto, a diferença de taxas de juro que vamos ter agora em relação àquelas a que elas foram emitidas. Exatamente. Portanto, da mesma forma que a maior parte das pessoas verificou que no passado ganhou dinheiro em obrigações. Porquê? Porque nos últimos 35 anos, pelo mundo, as taxas de juros caíram para zero, para os níveis a que estão hoje. E até para valores negativos, algumas delas. E até para valores negativos. O que quer dizer é que o preço das obrigações faz um movimento oposto, sobe. Porque aquelas tinham sido emitidas com taxas mais elevadas e os investidores procuram essas para ter algum rendimento. Portanto, as taxas, a maior parte dos investidores associou sempre obrigações a um rendimento seguro e a um bom rendimento, porque de facto durante algum tempo elas deram esse rendimento. Não quer dizer é que isto se perpetuou. Agora é exatamente o movimento oposto, que é, no movimento de subida de taxas, o preço das obrigações vai cair. E para quem empresta hoje 100 mil euros numa obrigação a 10 anos, com certeza que vai perder dinheiro para a inflação para os próximos anos. E, portanto, há que estar atento. Portanto, para além do risco do emitente e o risco de taxa de juro, há ainda um problema que muitas vezes as pessoas não têm consciência. É que muitas vezes as obrigações em que o setor financeiro investe o dinheiro ou que está muitas vezes em fundos de investimento de obrigações, são obrigações emitidas noutra moeda. Por exemplo, hoje, para ter algum rendimento, muitas instituições procuram investir em obrigações de mercados emergentes, que são, na maior parte dos casos, emitidas em dólares. Ora, para além do risco de contraparte, para além do risco de taxa de juros, temos o risco cambial, que pode, uma variação, o euro-dólar fazem variações ao ano, muitas vezes perto de 20%, portanto é muito fácil as pessoas chegarem ao final de um prazo e não terem rendimento nenhum, porque até o movimento cambial de um ano dá cabo de um rendimento de vários anos. As ações são fatias de empresas, é uma percentagem da empresa que temos. É verdade, quando estamos a falar da Google, uma ação é uma fatia muito pequenina, mas que nos dá o direito aos lucros todos que a empresa vai ter no futuro. E por isso, isto aqui é uma ação, é uma fatia, uma parte do negócio. Por isso, quando alguém tem uma empresa que tem os seus sócios, cada um tem X ações. Aqui estamos a falar de empresas grandes cotadas, de alguns dos melhores negócios do mundo, em que a nossa fatia é uma fatia muito pequenina, mas que vai crescer na mesma proporção daquilo que são os maiores acionistas, que muitas vezes são famílias, como em muitas das empresas que temos em carteira. A Amazon, o Bezos
é quem tem a maior fatia de capital, na Google, Sergey Brin e Larry Page, e em tantas outras empresas que são, mesmo assim, negócios familiares, mas negócios gigantescos e, portanto, que também cotam em bolsa. Por regra, as pessoas ouvem falar de ações nos grandes ciclos. Por regra, isto é, as pessoas que não estão dentro do mercado, dentro do negócio. Grandes ciclos de subida, que se chama o símbolo do touro, se quiser, do bull, e depois houver o urso, porque tem a cabeça virada para baixo, não é? Naqueles períodos em que o mercado está mais em baixo. O que é que esses grandes ciclos nos dizem, olhando para o passado? Ou, da mesma forma que a noite segue o dia, nós vamos ter sempre ciclos positivos e ciclos negativos, vamos ter sempre subidas e expansão e bolhas, e vamos ter crash. Isso está inerente porque tem a ver com o ser humano. Nós, ficando otimistas, somos capazes de pagar por um ativo muito mais do que aquele vale, e ficando pessimistas, somos capazes de vender muito barato uma coisa que vale muito mais dinheiro. E, portanto, aqui na componente de ações, como em tudo, mas para nós é fundamental, é uma avaliação profunda do ativo. O que é que nós fazemos? Para avaliar as ações, para nos desligarmos da necessidade de adivinhar o ciclo, e inerente à filosofia de investimento em valor, nós precisamos de fazer a tal análise a que nós chamamos de 4 filtros. Desde logo, nós temos que ver se compreendemos muito bem o negócio, se percebemos como é que a empresa ganha dinheiro, como é que o negócio funciona, o negócio subjacente à empresa. Depois, queremos ver que vantagens competitivas têm. Da mesma forma que aqui a vantagem competitiva é definida como moat ou fosso que protege a empresa dos seus concorrentes, que lhe permite ter ganhos acima do mercado, acima da média de mercado. E, portanto, como tínhamos na Idade Média o fosso à volta do castelo que o protegia dos inimigos, aqui a analogia na economia é exatamente isto. A empresa tem um conjunto de vantagens competitivas pela força da marca, quando olhamos para a Apple, ou para a Johnson, ou para a Google, pela dominância que tem no seu setor, pelo efeito rede, o que quer que seja, a vantagem competitiva, ela distingue-se dos concorrentes. E isto faz com que ela produza retornos acima da média. Portanto, nós queremos é ver, quando analisamos o negócio, que estas vantagens competitivas sejam duráveis e que, tendo-se verificado no passado, a empresa continua a ter condições de as manter duradouras para o futuro, porque isso vai lhe permitir a continuar a beneficiar dos tais retornos acima da média. Depois queremos ver qual é a força do balanço da empresa, como é que a empresa tem a sua estrutura de balanço. Se é um balanço forte, se não está muito endividado. Nós gostamos de empresas com balanços à prova de bala. Hoje, uma empresa como a Google tem mais de 130 mil milhões de dinheiro no seu balanço. Que é uma coisa impressionante. Que é uma coisa absolutamente impressionante. 60% do PIB português, mais ou menos. O que é, na verdade, o poder de uma empresa extraordinária como é a Google, e que é a posição que temos maior na nossa carteira, quer nas carteiras individuais, quer no fundo PPR. Portanto, nós queremos ver exatamente a força do balanço, queremos ver se a empresa tem avenidas de crescimento. Por exemplo, no caso, a empresa pode pagar ou não dividendos, a ação dá-nos direito aos lucros futuros, os lucros podem ser retidos na empresa ou ser paga uma parte sob a forma de dividendos. As empresas tecnológicas tendem a não pagar grandes dividendos, a Microsoft paga, mas porque estão sempre a investir e encontram sempre avenidas de crescimento. O que é que isso significa? Para nós também gostamos dessas empresas, porque ao reinvestirem os lucros, tendo boas avenidas e conseguindo aplicar o dinheiro a retornos elevados como aqueles que já têm gerado, é a melhor forma de não interrompermos o ciclo do rendimento composto de que falamos já. No passado há imensos estudos empíricos que o demonstram, que as ações são a classe de ativos que, embora mais volátil, que não significa excessivamente arriscado, ou pode não significar risco, mas que é a classe que melhor rentabilidade proporciona. E por isso, desde o estudo do Elroy Dimson, que vem desde 1898 até 2017 e que o livro O Triunfo dos Otimistas expõe, ao estudo do Jeremy Siegel, da Universidade de Wharton, nos Estados Unidos,
com o livro Stocks for the Long Run, e o estudo vem desde 1800 e muito pouco, portanto são mais de 200 anos de dados de empresas e retornos daquilo que são as várias classes de ativos. E temos também o estudo do Roger E. Bottom, da Universidade de Yale, a que se chama A Longa Curva da Prosperidade. Nós gostamos muito de lhe chamar a grande curva da prosperidade porque efetivamente prosperou mais quem investiu nas ações, na classe de ativos que melhor remunerou o capital. E, nesse sentido, a comparação é sempre feita entre as principais classes: o imobiliário, as ações, as obrigações e, neste caso, os bilhetes de tesouro e obrigações do Tesouro Americano. Que acompanham muito as taxas de juros. E que acompanham muito as taxas de juros. A questão é, quando nós estamos a falar em investir para o curto prazo, nós estamos a falar que as ações, obviamente, são ativos com muito mais risco, porque são mais voláteis e se o investidor quiser sair, pode não conseguir vender ao mesmo preço ou vender e ficar com positivo nesse investimento. Ou seja, há de alguma forma uma associação entre risco e volatilidade, se quisermos. O risco é uma medida de volatilidade, exatamente, de amplitude de variações, não é? Uma associação entre esse indicador e a rentabilidade. Há um pouco aquela associação. Quanto mais risco, de alguma forma, maior a rentabilidade potencial. Essa é é aquilo que nós vulgarmente ouvimos e que basicamente pode ser completamente errado. E porquê? Porque nós, quando olhamos para uma ação que acabou de cair ao longo dos meses que se passaram 30% ou 40%, naturalmente a medida teórica de risco, que é o chamado beta, que mede os tais desvios destas variações de cotação. Já agora, sem entrar em tecnicismos exagerados, ou tentando descodificar isso, o beta basicamente tem a ver com a média das variações em relação à média. Exatamente, quanto varia um ativo quando comparado com a variação média de mercado. O beta de mercado é 1, se a ação, se a determinada ação tiver um beta superior a 1, quer dizer que é mais arriscada que a média de mercado, se o tiver abaixo, quer dizer que é menos arriscada. Mas, mais uma vez, esta é uma definição teórica, porque quando nós estamos a falar que uma empresa, uma ação, caiu 30% ou 40%, o seu beta medido, o seu risco medido por este beta, mostra que o ativo é mais arriscado. Mas quando nós estamos a investir numa ação que caiu 30% ou 40%, nós hoje, para comprar as mesmas 1000 ações, estamos a alocar muito menos dinheiro. Portanto, nós estamos a pôr em risco muito menos dinheiro. O risco tem a ver, sobretudo a noção de risco tem a ver com o preço, a diferença que temos entre o preço a que compramos e o valor que tem o título. É claro que volatilidade é a variação que vai ter, mas a variação que um título tem, ou que as ações têm, é muito uma consequência da liquidez, do facto de estar todos os dias a cotar no mercado e de haver milhões de pessoas que todos os dias compram e vendem e que tanto pesa na cotação final quem está a agir e sabe o que está a fazer, porque avaliou as empresas, está a comprar e a vender pela relação que vê entre preço e valor, como quem está a jogar e quem está a especular e que compra e vende na expectativa de um ganho rápido. Portanto, a volatilidade não é uma boa medida de risco, mas e para a maior parte dos investidores, é assustador, causa algum transtorno, causa desconforto, claro. Causa desconforto, mas na verdade depende da postura. Se o investidor associar aquele ativo a uma fatia que continua a ter aquela fatia, aquela percentagem da empresa, o facto de ela variar, ele continua a ter aquele interesse económico naquele negócio, que é o que significa uma ação. Portanto, ela variar pode ser uma oportunidade, ter muita volatilidade pode ser uma oportunidade para voltar a comprar mais barato se cair ou para vender mais caro se, entretanto, a volatilidade for no sentido da subida. Aliás, o exemplo que teve há pouco, a tal ação que pode variar, pode ter caído 30% ou 40%, o que significa que tem uma grande volatilidade, tem um beta superior a 1, portanto, há ali um risco, se quisermos, definido desta maneira elevado, mas isso pode ser uma boa oportunidade. Isso pode ser uma excelente oportunidade. A ação pode estar a desconto em relação ao valor potencial. Exatamente, a ação pode ter um grande desconto e é nessa altura que o investidor... Por isso é que é importante só investir se soubermos o que estamos a fazer e nessa altura nós estamos a investir com muito menos risco. A percepção que a maior parte dos investidores tiveram, o ano passado, em março,
quando o mercado chegou a variar entre máximos e mínimos por causa do Covid, 10% Estamos ou a falar 11%. de março de 2020, no momento em que vem o Covid, em que se entra em pânico e com medo tomou posse dos investidores, o medo, o pânico tomou posse dos investidores e simplesmente vendiam de qualquer forma com medo que poderia acontecer. Ora, esse foi um momento absolutamente extraordinário para comprar valor. A percepção que as pessoas tinham é que aquele momento era extremamente arriscado, quando na verdade era um momento extraordinário, porque era quando estávamos a comprar muito mais barato. O risco era muito menor do que a percepção que o investidor poderia ter. Um bom exemplo, e nós já tínhamos na carteira alguns títulos, mas um bom exemplo destes investimentos é o caso, por exemplo, da Ryanair, é o caso da Booking, é o caso da Airbus e de outros títulos em que estavam ligadas ao setor do turismo, à aviação, que tiveram a maior crise da sua história. No caso da aviação, nunca houve uma crise tão grande e que permitiram, e, por exemplo, a AerCap, uma empresa de leasing de aviões, e que nos permitiram reforçar posições e comprar extraordinariamente barato ativos que já vendemos, em alguns destes casos, que já vendemos e onde fizemos mais-valias consideráveis. Há duas coisas muito fortes no ser humano. Nós estamos muito mais programados para o curto prazo. Tendemos a atribuir um peso muito grande e ter grande satisfação com ganhos de curto prazo. E depois temos uma outra questão que também nos prejudica muito, é que temos a tendência para agir em rebanho, para fazer o que toda a gente está a fazer, para seguir os outros. É mais confortável. Fazer o oposto cria-nos grande desconforto. E porque esta parte é tão relevante, os comportamentos dos investidores são tão relevantes, quer quando é ele que toma as decisões, quer quando somos nós, e neste caso podem-nos impor um meio de ação, um modo de ação que não é no seu melhor interesse. Por exemplo, vender, quando foi o Covid, em março do ano passado, e aconteceu em alguns casos, e essas pessoas ficam em dinheiro à espera de acertar, com o momento de entrada outra vez, e em alguns casos nunca mais entram. E, portanto, é mesmo determinante, e a casa, desde o início, nós, em março de 2012, lançamos o primeiro livro, o livro do investimento em valor, a explicar a filosofia, e sob a chancela que hoje temos, que é a Biblioteca da Casa, explicar a filosofia. É simples, é intuitivo, qualquer investidor entende. Comprar um ativo excelente a desconto daquilo que vale protege o dinheiro, é conservador, protege o dinheiro e é a melhor forma de potenciar o rendimento a prazo. Portanto, entender a filosofia e a sua simplicidade é muito interessante. Agora, o mais difícil é implementá-la, porque exatamente existe o ser humano, existem os vieses comportamentais que todos nós, sem exceção, sofremos. A verdade é que quando nós sabemos que temos um viés ou que temos um problema, tendo o conhecimento dele e sabendo como o podemos ultrapassar, ajuda-nos a proteger de nós próprios. Nós podemos mesmo ser o nosso pior inimigo. E muita desta experiência e deste contacto com os investidores e com aquilo que é o mercado, e porque isto já tão antigo, levou-nos a traduzir um livro que achamos muito bom, de um trabalho do James Montier. Ele tem muitos nesta área, mas o pequeno livro do investimento comportamental, e o subtítulo é mesmo esse: não seja o seu pior inimigo. Tendemos a ser previsivelmente irracionais, e previsivelmente irracionais significa o que aconteceu em março passado e o que pode vir a acontecer na próxima crise que houver, porque vai haver, é natural, é assim, são os ciclos económicos de falamos. O março é que se refere ao 2020. O março de 2020, claro. A crise da pandemia, os investidores tendem a comportar-se sempre da mesma maneira, e por isso que vendendo, entram em pânico e vendem com medo, e estão a ver toda a gente a vender. Porquê? Porque perante uma situação de crise e de queda em que podiam beneficiar e, ao invés de vender, comprar, fazer exatamente o oposto, estão a fazer o que vêem toda a gente fazer com o pretexto de que desta vez é diferente. E, na verdade, o Daniel Kahneman, que é Prémio Nobel da Economia e é psicólogo, no livro Thinking Fast and Slow, Pensar Rápido e Devagar, e muitas entrevistas que tem, explica isso muitíssimo bem. Nós tendemos a repetir estes erros, a voltar a fazê-los. Porquê? Primeiro porque nós temos um conjunto de vieses, que ele também cataloga,
E, para além disso, as crises, como não se comportam da mesma maneira, elas vão tendo diferenças. Isto cria ruído e faz com que a pessoa, de uma crise passada, não aprenda para a seguinte. Investir em valor é o que faz sentido, é simples, mas é difícil de fazer, exatamente porque nós temos que fazer o contrário e muitas vezes é contraintuitivo. O processo mental é difícil. O processo mental é o mais difícil. Uma grande concentração, até como é que os investidores, Emília, se protegem destes enviesamentos mentais, não é? Primeiro tem noção deles. Primeiro, há uma frase muito interessante do John Bogle que diz que há uma frase que se diz muito, que é faz qualquer coisa, não fiques parado. No investimento devia ser ao contrário. Fica parado, não faças qualquer coisa. Fica parado. Claro. Portanto, e no investimento é muito isso. Nós, como seres humanos, estamos muito mais programados para agir, para reagir a tudo. E hoje é muito mais difícil aos investidores manterem o norte, manterem o rumo, porque há muitos estímulos. As ações, em 1940 ou 1950, em média, as pessoas tinham ações 6 anos e meio. Hoje são horas. E porque a facilidade com que se compra e vende, o facto dos custos de transação terem sido muito reduzidos, e as pessoas acham que maravilha, não, isso foi terrível, porque as pessoas já não fazem tanta asneira a vender ou a comprar um imóvel, ou pelo menos não fazem a miúdo. É muito mais difícil e demorado o processo. É muito mais difícil e demorado e é muito mais caro. Os custos de transação são muito mais elevados e é uma coisa que as pessoas não levam em conta para calcular a sua rentabilidade. Vamos resumir, Emília, então, assim, em 3 ou 4 bullets de recomendações a longo prazo? O longo prazo, ter conhecimento, estar em ações e procurar encontrar o gestor que lhes dá o conforto para estar em ações e que vai ajudar a percorrer o caminho. Muito bem. Foi um gosto esta série de workshops sobre investimento, focados em ações. Estivemos aqui na Casa de Investimentos com a Emília Vieira. Ficam estas recomendações, então, para investir e para o futuro. Muito obrigada.